Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Sinal Verde Cannabis Podcast. Para você que não me conhece, muito prazer, sou Diegão Califa e aqui é o nosso espaço para a gente trocar ideia sobre maconha, sobre cannabis, que é a mesma planta e que algumas pessoas acham que não, mas é. Então o nosso papo aqui é educação canábica, aqui a gente compartilha experiências, ouve bastante vivências e assim a gente aprende junto tudo que envolve esse ecossistema da maconha. Hoje minha convidada é uma convidada especial, uma pessoa que eu conheci através de duas causas que eu defendo muito, que é o autismo e a cannabis. Estamos aqui com a Kika Faia. Kika, é um prazer gigante ter você aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda. Obrigada, Diegão. E para mim é um prazer também estar aqui contigo falando sobre cannabis, maconha e autismo. Isso aí. Bom, a Kika, eu vou apresentar a Kika. A Kika, ela é uma mãe atípica, né? Ela tem uma filha adulta dentro do espectro autista, a Cibele. A Kika também ela é neuropsicopedagoga, né? Trabalha na rede municipal aqui de Florianópolis, Sim. na educação especial. E também é presidente da ONG Onda Azul, que é um trabalho maravilhoso que ela faz com as crianças e adultos também, portadores de autismo, né? As crianças autistas e os jovens e adultos autistas, com a prática do surf como um meio de inclusão, um meio de atividade física, um meio de esporte, né? Um E uma projeto bem terapia legal. sensorial. E uma terapia sensorial antes de tudo, exatamente. Kika, então, dentro desse universo inteiro, né? Como é que eu conheci a Kika? Eu tenho um filho autista, do Jimmyzinho, e aí eu trabalhava numa rádio, aí me falaram, pô, tem que conversar com a Kika. Pô, você tem que conversar com a Kika. Eu, tá, quem é a Kika? Então eu fui, né, conhecer a Kika e foi uma pessoa que, assim, engrandeceu muito a minha bagagem dentro do autismo, antes da cannabis, né, dentro do autismo. Ela é uma ativista da causa autista, com bastante representatividade aqui em Santa Catarina, principalmente em Florianópolis. E aí, ao conversar com a Kika, nos deparamos também com a causa da cannabis, né? E é Exatamente. um dos motivos que surgiu o Sinal Verde. Então, para as pessoas que não acompanham os outros episódios do Sinal Verde, está chegando aqui agora, o Sinal Verde nasceu da história do Jimmy, que é uma criança que foi diagnosticada como autista não verbal, com 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, e que teve a sua vida mudada e depois começou a fazer o tratamento com óleo de cannabis. Antes de tudo, não é uma mágica. Começou a tomar e ele virou uma pessoa incrível. Não, não é isso. É que, somado às atividades, né, multidisciplinares, mais a terapia com a cannabis e o incentivo da família, mais ainda o incentivo da criança, de uma criança diagnosticada como autista não verbal, Sim. ele passou a ser uma criança verbal e hoje, graças a Deus, ele passa os dias cantando, feliz da vida. Isso foi só uma coisa que mudou na vida dele com a cannabis, né? Teve a questão do sono, questão da diminuição da seletividade alimentar, entre outros benefícios. Então, quando eu estava buscando um tratamento, Kika, né, que desse uma melhor qualidade de vida, a gente buscou algumas pessoas que tentamos buscar, né? Pessoas que também usariam o remédio. Só que Sim. muitas famílias, eu costumo dizer, não gostavam de falar. Não queriam falar, plantavam em casa. Até hoje, plantar em casa é uma atividade ilegal, né? Sim. Mas que a pessoa vê o filho dela melhor ou não. A pessoa vai lá e arrisca, então, mas as pessoas não queriam falar muito. E na época, em 2 dias que você focasse ali na internet o que tinha de material de autismo e cannabis em língua portuguesa, em 2 dias tu resolvia o que tinha ali em língua portuguesa. Não tinha muita Sim, coisa, né? Então, isso em 2019, hein? Não é muito tempo atrás. E aí, pelo nosso privilégio de ter acesso à língua inglesa e entender, buscamos mais material e pensamos, quantas pessoas não estão na nossa situação? Querendo saber. Exatamente. Muitas não sabiam nem que existe essa relação cannabis e autismo, né? Não, é. E aí outras talvez sabiam, queriam saber mais e procuravam ali. Pô, é uma coisa que até hoje é ruim de você falar com as pessoas, né? A maioria da população tem esse receio pelo Essa preconceito, resistência, né? tem essa É uma resistência. resistência, é um preconceito, e eu acho que isso vem muito da falta de informação, né? Eu acho que a gente Exatamente. precisa, eu costumo dizer, a gente precisa falar sobre autismo e a gente precisa falar sobre cannabis, né? É Isso. muito importante a gente falar sobre isso, porque tanto dentro do transtorno do espectro autista, a gente tem ainda muita desinformação, né? Bastante. A gente vê esse ser, né? Essa pessoa com autismo e a gente só foca nas questões do transtorno do espectro autista e que muitas vezes nem é do transtorno, e sim são comorbidades, né? Porque o autismo, ele é como se fosse uma síndrome aonde em volta dela giram diversas comorbidades. E que a maconha, muitas vezes, né, o tratamento com cannabis, com maconha, ele vai dar uma atenuada nessas comorbidades. Ele Isso. é um adjuvante no tratamento, né, da pessoa com autismo. Então, o que a gente tem no cenário hoje? A gente tem crianças sendo diagnosticadas com autismo e que, por incrível que pareça, já passam na mais tenra idade, tratando as comorbidades da forma da farmacologia típica,
né? Ou seja, com antipsicóticos. Então, nós temos uma criança, Sim. ainda na mais tenra idade, vamos pensar assim, 2, 3 anos, tomando o antipsicótico risperidona para tratar as comorbidades do transtorno. Mas o que que é a risperidona? A risperidona ela é um antipsicótico, ela é usada, ela primeiramente foi usada para pacientes com Alzheimer. E aí tu se pergunta, com que idade o Alzheimer acontece Sim. com um ser humano, né? Com uma pessoa? 65, 70 anos. Ok, mas uma criança tem apenas 2, 3 anos. E por quanto tempo vamos usar essa risperidona? Existe um plano terapêutico do tempo que vai se usar, né, essa risperidona nesse sistema nervoso central, se a gente pensar assim. Então, daqui a 2 anos, então, quando ele começar a ter menos, a gente começar a fazer manejos comportamentais com ele, que seja uma criança que tenha mais tempo de espera para sentar, que durma à noite, né, que consiga entender, né, o comando que o pai, a mãe, o professor está falando. Tá, e a gente vai continuar usando até quando a risperidona, Isso. né? E muitas vezes, o que que a gente vê de fato? A criança passa a usar risperidona, daqui a pouco ela usa mais um ansiolítico, daqui a pouco ela apresenta um quadro epilético, né? Porque muitas vezes essas medicações juntas, elas acabam gerando nessa criança ou nessa pessoa quadros, né, de epilepsia. Aí se entra com antiepilético para modular a epilepsia, para modular o comportamento. E a gente não tá tratando a causa. Primeiramente, eu acho que a gente tem que entender de neurodiversidade, de seres Isso. neurodivergentes, né? Todos nós somos diferentes. E essas pessoas, né, principalmente pessoas com autismo, elas têm uma maneira de ver o mundo, de sentir o mundo, das sensações, que todos nós somos sensoriais, ela tem uma maneira diferente de nós. Não estou dizendo que essa maneira é doente, é errada, né, é Menor ou pior. equivocada, É é só menor ou diferente. pior, mas ela é diferente. E a gente precisa entender isso, né? A gente precisa entender que essa pessoa com autismo ela vai responder sensorialmente, comportalmente diferente de nós, que não temos esse cérebro neurodivergente, que não somos autistas, né? E hoje a gente tem visto assim, ó, é nítido a gente, né? A gente só percebe, a gente só consegue ver o tamanho da situação que eu vou narrar agora para vocês, quando vem um famoso dizer que descobriu aos 50 anos que é autista, né? A gente tem agora a Letícia Sabatella, É. né? Que está no espectro, e ela mesmo diz que ela consegue se entender muito do comportamento dela, né? Do porquê que ela foi para o teatro. Nós temos aquela outra cantora, eu acho que é a Cia, que ela foi tratada há anos e anos como bipolar, como ansiosa, depressiva, com burnout, uma série de doenças psiquiátricas, quando no mais ela era autista. Né, uma pessoa que estava ali tentando se regular sensorialmente, né? Aí chega no médico e acaba sendo medicada só pelos sintomas que aquele transtorno Isso. está causando nela. Né? Às vezes, de tanto tentar entrar dentro da caixinha, parecer igual aos outros, né? Mulheres principalmente fazem aquele masking todo, elas acabam o quê? Elas acabam sendo tratadas como pessoas depressivas, ansiosas, bipolares, doidas, né? É doida, ela Sim. é doida, né? Então vamos dar um remedinho. É. Então eu acho que a gente falar sobre, antes da gente pensar em falar sobre maconha, sobre autismo, a gente tem que ter essa noção de que as pessoas são neurodivergentes. Né? Pessoas que têm algum transtorno, elas vão sentir o mundo de uma forma diferente. E a gente já sabe também, né, Diegão, que o porquê que a maconha ela faz um sucesso assim com a maioria das pessoas, com muitas pessoas e as pessoas que têm coragem de experimentar ou que até por rebeldia experimentaram, porque ela sensorialmente ela nos modifica um pouco. Né? Sim. Alguns que são mais ansiosos, ela dá uma atenuada naquela ansiedade, né? Aquela pessoa, às vezes, até que tem alguma seletividade alimentar, a pessoa acaba se alimentando melhor, sentindo o gosto melhor. Então, assim, a maconha, ela age no nosso sensorial. Ela é um fitoterápico, ela é uma planta que ela age no nosso sensorial. E a gente tem todo esse histórico de proibição que como eu diria, o buraco é mais embaixo. É. Né? Uhum. Quando a gente vai estudar o porquê dessa proibição, essa demonização da planta,
a gente fica, ué, mas como assim, né? Os chineses usavam milenarmente, né? O que mais me surpreendeu, né, que assim como você, eu também fui buscar o que tinha no mundo sobre a maconha, e aí a gente vai lá para Israel e a gente Isso. descobre que em Israel existe o Ministério da Maconha, né? Que Uhum. eles lá têm o governo mesmo planta, né? Para poder estudar mais e para poder também fazer disso uma medicação, né? Para lá no seu país. Então, assim, eu penso, puxa, a gente está fazendo alguma coisa tá errado, né? O porquê dessa proibição? Mas aí a gente sabe que o Brasil segue, né? A psiquiatria americana, segue algumas normas também dos Estados Unidos, né? Estados Unidos já está mostrando bastante abertura, né? Eu Sim. acho que o cenário daqui para frente é mudar, né? A gente conhece histórias pelo Brasil afora. Eu fui conhecer histórias de mães evangélicas, mães que Uhum. frequentavam igreja evangélica e que, por medo do pastor, até se afastaram, né? Mas depois voltaram. Então, assim, a gente tem um movimento de mães, principalmente dentro do autismo, muito forte, né? Eu conheci hoje ele é secretário de saúde lá de Búzios, o Aurélio. Ele é um vereador e ele, em Búzios, ele Eu conheci conseguiu ele. Uhum. implementar, né, a distribuição de cannabis, né? E ele é pai de um autista. Então, assim, a gente vê um movimento muito forte, né, Diegão? Sim. Das famílias. Eu acho que quando se trata do nosso filho, a gente desce assim, porque eu digo, eu desci no inferno, né? Eu desci no inferno, eu vi a minha filha se desfigurou, era uma autista de nível de suporte 1, passou para o nível de suporte 3, para todo mundo poder nos entender, né? O autismo leve para Isso. o autismo grave, né? Então, assim, uma moça que foi podada de toda a juventude dela, né? Que a partir, quando ela começou ali por volta dos 14 anos, que é comum, acontece com todos nós na adolescência, a gente tem mais crise de ansiedade, As mudanças né? As hormonais, né? mudanças hormonais. E ali começou, então, desde os 7 anos. A Cibele foi medicada muito cedo, né? A Cibele veio o diagnóstico, já veio com o diagnóstico, já veio a receitinha na mão, né? Isso é Isso é muito um perigo. comum, né? Então, assim, a gente sabia que ela precisava, sabe, Diegão? A gente sabia que ela era uma criança muito agitada. Era uma criança. Eu sempre costumo dizer que a Cibele foi um bebê. Hoje, quando eu volto, né? E até eu brinco, às vezes, todos nós, né, pais de autista, a gente tem um pouquinho do espectro, né? Então, eu me vejo muito na minha memória. Eu tenho uma memória que é fantástica, assim. Eu lembro com detalhes as coisas. Então, eu lembro da Cibele bebê. E eu me lembro de amamentar ela, foi muito difícil. Era um bebê assim que não dormia, eu precisava pedir ajuda para minha mãe, dizer: "Mãe, por favor, dorme, né? Fica com ela um pouquinho que eu preciso dormir, nem que seja 40 minutos." Porque eu estava exausta. Mas aí se confunde. Eu levava essa demanda para o pediatra. Não, é mãe de primeira viagem, é mãe ansiosa. Não Sempre tínhamos. da mãe. É sempre da mãe. Não tínhamos internet, né? Não tinha, aliás, eu não tinha nem TV a cabo, né? Não tinha nenhum gato net eu tinha para passar a madrugada, então fazendo aquele neném, né, mamar, eu tinha que botar lá meu sonzinho ali, me lembro, ficava escutando Legião Urbana, Kid de Abelha ali, né? Musiquinha mais suave assim. E passava as noites em claro com ela e ela não mamava. Com 2 meses ela teve o primeiro dentinho, né? Então eu tive que parar de amamentar. E aí vem a culpa da mãe, né? Nasce uma Sim. mãe, nasce uma culpa. É incrível. Isso ainda é muito forte, né, no universo feminino. E durante muitos anos isso me atormentou. Não, ela é assim, agitada, ela é dessa maneira, porque eu não dei o peito, né? Ah, Ela não mamou no entendi. peito. Eu tive que dar mamadeira para ela, né? Porque a gente, em 93, a gente vivia um verdadeiro movimento para amamentação, para que a mulher amamentasse. Eu fiz cursinho para amamentar, fiz o cursinho de gestante, só que não conseguia amamentar ela. Então, aquela culpa, né? Quando ela fez 1 ano, antes de fazer 1 ano, ela já caminhava, né? Foi uma criança assim muito atípica, né? E ela Ah, era, precoce. né, muito precoce. E aí, lógico, né, que a gente até pensava que ela tinha assim altas habilidades, porque ela era Uhum. muito motoramente, ela dava uns pulos, um salto, ela não caía. O meu pai que é meu pai é sargento do exército, né? Hoje militar da reserva. Meu pai dizia que ela parecia um sargento de cavalaria, porque ela já caía em pé. Saía que nem o vô, já cai e já cai em pé, né? Então, assim, a gente tinha essa expectativa.
E de repente, assim, ela falava, né? Ela falava umas palavras soltas. Mas ela tinha muitas flappings, muitas estereotipias, né? Ela balançava muitos bracinhos. Ela não prestava atenção na pessoa, ela prestava atenção no relógio, na tatuagem, no brinco, na corrente que a pessoa usava. Eh, Quando ela estava por volta de uns 2 anos, uma vizinha minha que era enfermeira psiquiátrica, lá em Porto Alegre, ela ia toda semana ela ia na casa da minha mãe, visitar minha mãe e visitar a Cibele também. Que eu estava quase sempre lá na mãe, né? Eu morava em Porto Alegre, eu morava no bairro Guarujá, né? Tinha me mudado para lá e a minha mãe morava no Menino Deus. E aí eu sempre ia lá visitar a mãe, ver a mãe era apaixonada, a primeira neta, né? Aquela Uhum. coisa. E eu me lembro também quando essa vizinha levou um brinquedo para ela, um presente. Ela abriu o pacote de presente, amassou o plástico e jogou o presente longe. Ficou ali brincando. E essa vizinha olhou assim para ela e falou assim: ela é autista. E eu, o que que você falou? Disse, né? O que você falou, Delurdes? E ela, não, nada não. Eu digo assim, você disse que a minha filha é autista? E aí já fiquei braba, né? Nossa, imagina. O que eu Sim. sabia de autismo lá em É essa a 90 e questão. em Vou chegar aí. noventa e Aham. seis era o meu filho, meu mundo. Era o He-Man. Era o meu filho, meu mundo, né? Minha filha, não. E aí a gente demorou assim, ó, a gente foi embora para Lages, o meu esposo ainda estava no exército, né? A gente foi transferido para Lages. Quando eu cheguei em Lages foi que hã, praticamente se abriu assim o universo para mim, porque eu fui morar numa vila militar com muitas famílias, né? Fui ter muitos vizinhos assim com crianças na mesma faixa etária que a Cibele e foi um horror para mim, porque as crianças vinham até a minha casa e diziam assim: Oi, eu sou o Henrique, sou filho do sargento Henry, moro aqui do lado, a minha mãe se chama Eliane. Qual é o nome da sua filha?" Eu digo: "Meu Deus, mas que essa criança fala tanto". E a minha ali, né, só falava assim: "Quer água?", Nana, ela não me chamava de mãe, me chamava de Nana, né? Ela tinha algumas palavras que ela mesma criava de desagrado, né? E eu digo: "Mas a Cibele tem alguma coisa". E aí começaram as fobias também, né? Começou a ter ciclos de fobias. Eu não podia ligar o liquidificador, aspirador de pó, muito barulho com som. Como ela eh, reagia? Ela gritava, mão nos Mãos ouvidos, ouvidas. ela gritava, ela se apavorava. E a gente, né, mãe boba, mãe nova ainda, né? E a gente não tinha todo esse conhecimento. Eu digo que hoje, Diegão, a gente vive, né, essas famílias que estão chegando agora e recebendo o diagnóstico, elas não têm noção da estrada que a gente percorreu lá atrás, nos anos 90, sabe? Que foi uma estrada assim que foi muito escuro, porque a gente não sabia de desenvolvimento infantil, a gente forçou muito essas crianças, né? A gente achava muito que a culpa era da gente, imagina, eu achando porque eu não amamentei, a minha filha se Olha isso. transformou num autista, né? E então a culpa vinha muito atrelada naquilo dali. E aí o que que aconteceu, né? Nesse processo, né? Nesse processo todo de descoberta de diagnóstico, no luto do filho idealizado, né? A gente É. até eu chegar no nível que eu cheguei hoje, de entender o que é um ser neurodivergente, de respeitar e de acolher, né? De estar aqui, de entender, né? Que nós não somos caixinhas, ninguém é uma caixinha, né? Ninguém está dentro de uma caixinha, né? Todos nós, a gente tem que ter essa liberdade para ser quem a gente é. E isso é muito importante. E não classificar, o Diegão é um cara malucão, é um cara agitado, tá sempre ali, né? Todo tatuado. Que a gente não classifique as pessoas assim. Cheio de rótulo, né? Hoje É a cheio de questão é todo mundo rótulo, tem um rótulo. tudo metem um rótulo, né? E aí o que mais na época, o que mais me apavorou, assim, foi de eu ver esse atraso que a minha filha tinha, que hoje eu vejo, né, eu vejo com outros olhos, né, eu vejo crianças na minha profissão, né, a gente acaba tendo aquele olhar que tu chega na escola, na creche, no NEIM, e aí tu vai lá visitar aquelas crianças na sala, daqui a pouco tu olha para uma Tu assim, ai bate o meu olho, Deus. Eu Aham. tive um amigo meu que trabalha comigo, um grande, eu brinco que ele é o irmão que eu não tive, eu brinco, né? Eu digo para ele, o Preto Cole. Eu conheci ele na academia, né? Ele era personal lá na academia. Aí, depois de anos, eu parei de frequentar aquela academia. Depois de anos, eu encontrei com ele na praia, ele e a esposa dele, a Ari. E ele estava com o bebê dele, tinha 6 meses.
Diegão, quando eu olhei aquela criança, me deu uma coisa assim, sabe? A maneira como aquela criança interagiu comigo, eu digo assim, meu Deus, eu tô vendo coisa. 1 ano e meio depois, ele me manda uma mensagem pelo Facebook, porque a gente não tinha um telefone do outro, nem nada. A gente se conhecia só de conversar na academia. E ele disse assim, eu preciso muito conversar contigo, né? Eu tô vendo alguns comportamentos no meu filho, a minha esposa também. Eu queria que quanto tu cobra? Tu tem consultório? Eu digo, não, no momento eu não estou atendendo, né? Eu atendi até em casa, mas aí eu fui ver. Quando eu vi o Arthur, que eu comecei a ver, eu digo assim, meu Deus, né? É, ele tem, ele tem o espectro, né? Ele está no espectro. Então, hoje o Preto, ele é nosso coordenador de mar, né? Na Associação Onda Azul, isso é muito bacana. Mas, assim, de olhar, aquele olhar clínico, né? A gente já consegue perceber naquela criança. Mas na minha história, né? Voltando lá, quando o diagnóstico chegou, né? Quando a gente foi buscar esse diagnóstico, foi quando nasceu a irmã da Cibele, a Valquíria, né? Quando eu me descobri grávida da Valquíria, eu não quis ir atrás. Eu aceitei que a Cibele era diferente, mas eu não quis ir atrás porque eu tinha muito medo do que vinha pela frente. Então já era um processo, né, de luto, né? A gente não tinha Sim. muita informação, eu já tinha lido diversos livros, eu tinha comprado o livro da criança hiperativa, criança difícil de educar, né? Eu já estava com uma coletânea, né? Porque tudo com a Cibele era assim, para dar um remédio era um parto, né? Tinha que Uhum. pegar lá força, tinha que enfiar o remédio. Aí então tinha que voltar na pediatra e dizer que o antibiótico tinha que ser injetável. Tudo era difícil, tudo era difícil. E o processo de diagnóstico também foi um processo muito difícil. Porque primeiro eles pegam aquela criança, né, aparentemente sem nenhum dado clínico, né, na fisionomia, só no comportamental, mas aí eles querem descartar, né? Então aí ela passou, fez tomografia, fez teste do pezinho ampliado, fez DNA, fez cariótipo, enfim, viraram a menina de cabeça para baixo e me criaram outro problema, porque até então, quando eu convidava ela para sair de casa, ela já não queria mais porque ou ela ia ser, né, picada, ela ia ter que tomar Sim. hidrato de cloral para fazer exame. Então, isso daí foi muito forte, eu me lembro, né? E isso foi mais ou menos em 98. Então, se a gente pensar, não é lá atrás, Então. é É agora isso, é. aqui, Uhum. né? E aí, uma equipe multidisciplinar em Lages, né? Eu não sei se existe ainda esse convênio lá em Lages, mas Lages foi através da escola, do NEIM, né, o CEI, acho que elas chamam de CEI, Centro de Educação Infantil da Prefeitura. As professoras me chamaram, me perguntaram assim se ela era sempre daquele jeito, né? E aí foram me dizendo que ela não brincava com os amiguinhos, que ela não interagia, que ela tinha verdadeiras assim crises de agressividade, de birra, que ela chorava muito. E aí perguntaram se elas poderiam me encaminhar, né, para um centro de triagem lá de Lages. E aí dali eu saí com um papel, né? Eu me lembro tão bem quando eu peguei aquele papel, foram 2 dias, né, diversos profissionais vendo ela. E aí Importante. naquele papel veio o espectro autista. Então imagina, 98 Lages já tinha esse olhar, né? Não sei se continuou, mas eles tinham, né? E aí o que que aconteceu? Eu fui num neurologista, né, em Lages, ele era neurologista, e ele receitou a primeira medicação, né? Eu nunca vou esquecer. E aí a gente começou a dar medicação para ela, paralelo a isso ela fazia tratamento com psicopedagoga e fono. A fono veio me dizer que a medicação não estava legal porque ela estava com muito sono. E realmente a gente constatou isso, que ela foi ficando cada vez mais dopada. Eu, por conta, retirei a medicação e eu nunca vou esquecer que eu fui na consulta com esse neuro e ela estava muito agitada. Ele tinha aquele consultório dele muito bonito, né? Cheio de coleção de mini Ferraris, assim, ele tinha. E ela começou a pegar aquelas Ferrari. E ele olhava assim para ela e Nem tava. parece que é neurologista, né? É, e tava eu e meu esposo. E meu esposo recém tinha saído do quartel, tava fardado ainda, né? Eu não dirigia na época, né? Eu não. Então, ele que era o meu motorista. E ele foi junto na consulta. E eu nunca vou esquecer, né? O Marcelo sempre foi muito meu companheiro, né? Mas ele sempre foi aquele cara que estava do meu lado ali, aquele apoio moral mesmo. Mas as decisões todas acabavam ficando comigo, assim, né? Procura neuro, procura isso, procura aquilo, lê sobre isso.
né? Fui muitas vezes até xingada por ele de vez em quando. Poxa, mas tu só fala de autismo, assim, né? Porque a gente entra, mergulha nesse universo para É, achar respostas sim. sobre, né? E, e aí o que que aconteceu? Esse neurologista, eu falei assim, olha, doutora, a fono e a psicopedagoga e a gente vem percebendo que a Belle tá muito dopada, então eu acabei diminuindo e agora eu retirei a medicação dela. E ele falou assim, olha só, quando eu vou no mecânico e deixo meu carro no mecânico, ele me Ok. disse assim: eu não acabo opinando sobre o que, que o mecânico vai fazer no motor, porque eu não sou mecânico, eu sou médico. Então a fono e a psicopedagoga não tem que opinar no que eu estou fazendo. Aí eu fiquei olhando assim para ele. Ele disse assim: ó, e olha só, ela tá tão agitada que eu vou pedir agora, ó, pro seu esposo sair com ela da sala, que aí eu vou te explicar melhor. Aí quando ele falou isso, o meu marido disse assim: não, não. O senhor, o senhor acaba de quebrar o vínculo médico-paciente, porque a sua Interessante. paciente é a Cibele, não é a minha esposa. Kika, levanta e vamos embora. Bom, aí dali eu fiquei olhando para ele assim, saí chorando, né? Eu digo, meu Deus do céu, e agora o que que vai ser de nós? Aí a gente veio, né? Ele veio transferido para Florianópolis, porque aqui tinha neuropediatra. E a gente começou também de novo aquele caminho, né, Diegão? A gente foi para a Fundação Catarinense de Educação Interessante. Especial, né? Passar de novo pela triagem com os profissionais para ver se era autismo ou não, porque esse médico de Lages tinha descartado o autismo porque ela fazia contato ocular. E o que que aconteceu? Chegamos aqui, ela teve diagnóstico, e o diagnóstico dela vem assim, não era nem, era distúrbio global do desenvolvimento, né, traço autismo de bom funcionamento, né, porque até então ela já estava desfraldada, né, ela falava, né, ela se comunicava, e aí a gente encontrou uma neuropediatra que começou a usar a carbamazepina com ela para diminuir essa agitação neuropsicomotora que ela tinha, que ela era muito agitada, né? E realmente melhorou o sono. Então é o tal do Tegretol. Ela começou a usar. E aí, paralelo a isso, né, a gente tinha aquela internet, tu deve lembrar de final de semana, que a gente esperava dar 1 hora de sábado, que aí era só um pulso, né? E aí ia lá no e Aham. aí eu ia no kd.com, não tinha Google, era o kd.com que eu usava e escrevia autismo. E ali eu comecei a seguir diversos sites, eram sites, né, que os pais tinham. Me lembro de um muito bom, de um pai de Sete Lagoas, Minas Gerais, né, que ele escrevia tudo sobre o filho. Aí ele chegou até a fazer links com fono, com terapia ocupacional. E ali e eu comecei, né, a estudar, ser autodidata na questão do TEA. Né? Então eu ficava muito tempo lendo, buscando tudo, como você fez, né, com o Jimmy na questão do cannabis. Fui buscando e a gente criou um grupo que a gente era o Yahoo Grupos, né? Então a gente tinha Uhum. comunidade, era autismo, e aí depois virou a comunidade virtual do Brasil em autismo. Então nós tínhamos pais de todo o Brasil na mesma faixa etária. E a gente discutia e trocava muito, só que era naquele esquema de e-mail, né? Sim. Então tu mandava o e-mail para o grupo, tu estava cadastrado no grupo, e ali eu posso dizer que eu fiz assim, ó, verdadeiros amigos, amigos que inclusive alguns eu tive o prazer, né, de conhecer Ó, que legal. pessoalmente, Aham. e outros eu até hoje não tive, mas assim, eu considero assim algumas como irmãs até. Né? Tem a Priscila, tem a Neiva, né? A Neiva eu até acabei conhecendo pessoalmente. E a gente ia trocando informação, né? Então aquilo dali era o que me movia para entender o que que acontecia com a minha filha. Né? Com isso, ela começou a frequentar a educação infantil, depois ela foi, né, para a escola. Paralelo a isso, estava se discutindo lá fora a risperidona, né? E eu digo assim, sem vergonha nenhuma, né? Eu comecei a ver assim, os benefícios da risperidona no autismo. E aí eu levei isso para a neuropediatra que atendia ela. A neuropediatra foi uma neuropediatra assim, ó, muito bacana, porque ela aceitava de igual para igual, ela sabia que eu estava sempre Estudando, pesquisando, legal. né? Então ela me escutava. E quando eu levei para ela assim esses achados, né, da risperidona, ela disse: "Nossa, mas esse remédio é que eu dou para minha mãe tem Alzheimer".
Mas eu vou entrar na PubMed, vou pesquisar nas bibliotecas, né, americanas de medicina, que eu tenho acesso, e eu vou, na próxima consulta, eu te dou uma resposta. E aí eu lembro tão bem, a Cibele tinha 7 anos de idade, quando eu voltei, né, no retorno da consulta, ela disse, olha só aqui que a gente vai poder tentar. Vamos começar com a risperidona. E a Cibele iniciou na risperidona com 7 anos de idade, foi bem na época que ela já estava indo para o primeiro ano, né? Que também foi um outro sufoco, né? Porque eu não pude colocar ela na rede municipal porque ela não estava preparada, não no sentido com os professores, mas sim no sentido físico. A diretora da escola estava preocupada com enxame de abelha, com o telhado, e o portão da escola ficava aberto. E eu E- deixei ela um dia só lá, eu e meu marido, me lembro tão bem, lá no Santinho. Hoje a escola é um NEIM, né? Um NEIM Luiz Paulo. E não tinha o Maria Tomasi ainda, que é a escola básica agora é do Santinho. E a gente ficou caminhando pela rua, assim, sabe? E eu me lembro que eu chorava. E às vezes ele tentava assim, me distrair, falar uma piada, e eu ficava braba com ele. E dizia assim: tu não pode ficar com raiva de mim, né? Eu também tô sofrendo. Então, assim, era muito sofrimento. E sempre foi, né, Diegão? Sempre foi. Eu digo assim: Claro, não é fácil, porque a gente vê que a sociedade não está preparada. não tá. A gente está tentando preparar essa sociedade, mas ela ainda não está. Então é muito difícil, né? A gente tem muito julgamento. A família da pessoa com autismo é muito julgada, né? Por se tratar de um transtorno que se manifesta de forma comportamental daquele sujeito, né? Porque o que está abalado ali é a questão sensorial, como ele tem as sensações de mundo através da visão, através do tato, do olfato, do paladar, isso vai dar uma modificada de comportamento, que a Sim. gente vai chamar o cara é esquisito, né? Aquele cara que só usa, né, não, que tipo dá um calorão e ele não consegue se regular ainda, que tem que tirar o casaco, né? E às vezes está ali suando, eu digo, pô, cara, tira o casaco. Isso, né, a gente vê muito, em É. muitos autistas, e até o contrário, às vezes. Então, enfim, o que, que a gente tem dentro desse universo do TEA, né? Embora a gente tenha hoje muita informação, a gente está tendo pouca. Como que eu posso dizer? Tem a informação, mas não tem a prática. Né? Não adianta ter só a teoria, a gente precisa botar em prática o que a Isso. gente já sabe. Né? E esse foi um dos motivos, né, que eu acabei fazendo pedagogia, depois fazendo neuropsicopedagogia, e tudo foi em função da Cibele, para eu poder validar com as pessoas, né, que eu não era só uma mãe autodidata, que eu não era só uma mãe Ainda pesquisando, você tinha essa ainda cobrança que tu tinha tinha essa que ter cobrança, um. Aham. porque mesmo que eu levasse dados, né, que mesmo que eu levasse dados para essas professoras, para esses terapeutas, para esses médicos, eu tinha que comprovar. E perguntava, ai, que legal. Não, mãe, não, a mãe tá certa, né? Aí começa a dizer, não, tá certa, Kika. E a Kika é formada em quê? Aí a Kika não era formada. Aí eu digo assim, vocês precisam de um canudo, eu vou dar um canudo para vocês. Vocês querem um canudo, eu vou dar. Eu fui lá, fiz pedagogia, depois fiz a neuropsicopedagogia, mas nada como a prática, né, Diegão? Sim, claro. Eu Sem acho que a dúvida. gente, eu acho que o poder público, inclusive, tem que, tem que, tem que prestar atenção na família. Porque nós que somos da família, a gente está direto com aquela criança, com aquela pessoa ali. Quando a gente fala com propriedade, Claro. né? Então, é o que eu digo, assim, da Cibele, esse caminhar dela, eu sempre procurei evidência científica. Se eu estou falando que autista é pensador visual, quem que disse isso, da onde que isso? Então, eu sempre procurei ter essa parte científica, né, essa parte mais estruturada. E aí, com isso, a Cibele foi indo nessa escola particular, foi muito bem atendida, né? Eu me lembro que para fazer a matrícula dela foi extremamente constrangedor, porque eles já tinham tido um aluno com autismo lá. A menina tinha, né, agredido a professora, deu uma mordida na professora. Aí eles me pediram para levar ela lá, né? Aí eu tive que levar, mostrar a minha filha. Ó, essa aqui é minha filha, ó, toma aqui a minha filha. E isso dói. A gente enfrenta isso todo Claro, de fazer dia, qualquer coisa, né, né? Kika? E aí o que que aconteceu? Quando eu fiz a matrícula dela, eles disseram assim para mim: não precisa nem comprar ainda o uniforme, nem o material, porque a gente não sabe, né, se ela vai ficar.
E aí eu me lembro de eu etiquetar os livros, material dela, botando nome, botando, né, que precisava tudo, todo o material ser com nome. E eu fazia isso chorando. Quer dizer, será que a minha filha vai ficar na escola? Né? Porque aí entra a questão de grana, né, Diegão? Tu Uhum. tá preparado economicamente, só que quando o autismo chega, e isso ainda é real, chega numa família, fono, TO, Psicólogo, hidroterapia, psicólogo, nutricionista. Uhum. nutricionista, mais a É, medicação, que escola que vai, não é qualquer escola, né? Ainda lá, se podia, lá, os na, médicos. se podia cobrar, né, mensalidade a mais. Nessa primeira escola não foi cobrada, depois na segunda escola foi cobrada, né, que ela tinha que ter um acompanhante terapêutico, uma monitora, eu não me lembro o nome direito, acho que era monitora que eles usavam, né, e sob ameaça, assim, não, se você quiser que a sua filha tenha uma boa qualidade, que ela aprenda, eh, tudo bem, aí você coloca uma monitora. Agora, se você só quiser o social, aí ela fica, como que diz assim, ela vai ficar pelo parque, ela vai ficar. Eu digo, não, mas a Cibele tem referência de sala, ela fica na sala. Tu ser aquela mãe que chega na escola e todo mundo some, porque ninguém quer conversar contigo, nenhum professor, né, secretaria, todo mundo sai fora, né? Ah, lá vem a Kika, né? Vamos esconder dela, a mãe da Cibele, né? Então, assim, é um caminhar muito solitário, eu Sim, é digo, pesado. né? É pesado. É pesado. E aí, diante disso tudo, né, entra a questão, como eu falei para você, a questão de medicações, Hoje né? ela tem quantos anos? Ela tem 30 anos hoje. 30 anos. E quando ela começou a usar. Quando você descobriu essa questão da. Como é que foi essa questão da cannabis e o autismo na Sibeli? Como é que chegou pra ti isso aí? Chegou, acho que na pior fase da nossa vida, né, do nosso caminhar. Então, a Cibele, na adolescência, começou a ser medicada por questões de transtorno de ansiedade. Ela sempre foi muito ansiosa. Desde bebê, ela tirava as cutículas, assim, das Uhum. mãozinhas. Ela arranhava, né? Então, aquilo ali já era ansiedade. E na adolescência, isso se exacerbou. Com isso, eles começaram a entrar com antidepressivo, né, com anti-ansiolítico. Lá pelos 17 anos, ela teve a primeira crise convulsiva, né? Depois a gente conseguiu achar um médico que trabalhava dentro de uma linha integralista, né? E aí esse médico conseguiu limpar um pouquinho o organismo dela, tirar algumas medicações. Só que ela começou a apresentar verdadeiros surtos, né? Ela não dormia mais à noite, né? Nessa época ela já estava tomando 6 tipos de medicação, né? Inclusive 2 antipsicóticos, o aripiprazol e a risperidona. E eu me lembro muito bem, assim, da gente virar, assim, 72 horas, assim, dentro de Ela um acordava. caos, né? Um caos. Ela deitava de barriguinha para cima, ela ficava sacudindo as pernas, assim. Aí levantava, ia no banheiro, né? Fazia xixi, voltava. Aí, dali a pouco, ia lá, tomava banho. A gente percebia que ela tava assim, só que isso, 72 horas, é muito punk. Porque aí chega uma hora que o sono te pega, né? Ela invadia o meu quarto, ela abria a porta do meu quarto, gritando, parecia assim, alucinando. E aí eu liguei para a médica que acompanhava ela tinha uma neuropediatra que acompanhava ela e tinha uma psiquiatra, né? Liguei para a psiquiatra disse assim, leva para a Colônia Santana, né? Leva lá, que eles vão dar uma medicação. E aí eu levei ela para a Colônia Santana, né? Eu e o pai dela, a gente chegou lá, Colônia Santana é um hospital psiquiátrico que temos aqui na Grande e Florianópolis, na né? Grande Florianópolis, né? Que fica no bairro, inclusive Colônia É. Santana, né? Uhum. É o bairro. E aí eu cheguei lá na emergência, disseram, não, leva na emergência. Fui na emergência da Colônia Santana, eles nos atenderam, levaram ela lá para dentro, né? Eu fiquei esperando na recepção, depois eles me chamaram. Né? O maior choque da minha vida foi ver ela deitada, né, numa cama, com aqueles cintos de couro nos pulsos e nas pernas, e ela dizia mamãe, 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 e tinham 2 seguranças, assim, bem grandão, um de cada lado dela, assim, na cama. E a enfermeira disse: Olha, mãe, a gente já deu uma dosagem de Aldol intramuscular e um midazolam, que é um pré-anestésico. Eu vou precisar administrar mais um midazolam para ela. Eu disse: Não, tudo bem. Não, você está ciente disso, mãe? Você está ciente? E eu não estava Tudo entendendo, que é né? médica vai virar Tipo, pra mim, pô. né? Oi, sim, eu tô, né?
E aí ela dormiu, né? Ah, fica ali do lado dela. Eu fiquei do lado dela e ela tentando sair ali daquela contenção. E aí ela dormiu. Aí eu saí, né? Aí fiquei ali sentada. Eu e o Marcelo ficamos sentados ali. E aí era um entra e sai de ambulância, pessoas que tinham tentado suicídio, pessoas em surto. E olhando assim toda aquela miséria humana que a gente pensa, a Uhum. doença mental, ela ainda, né? A gente ainda tem a psicofobia, as pessoas olham para a pessoa com transtornos mentais, né, de uma forma muito preconceituosa, mas é muito dolorido, né? Porque a gente não consegue a mente para acessar, né? É um mistério. E aí a gente ficou esperando, deu quase 1 hora, nos chamaram, disseram, olha, pode levar para casa. Eu digo assim, como assim? É, leva para casa, agora ela vai estar mais cansadinha. E aí eu voltando no carro, eu pensei, meu Deus, não pode ser isso. Então, toda vez que ela passar um ciclo de 72 horas sem dormir, surtando em casa, a gente vai voltar aqui. E, sinceramente, foi a fase mais triste da minha vida, porque eu pensei assim, ó, eu cheguei a pensar assim, eu acho que eu vou fazer assim, ó, eu vou acabar com a minha vida, eu vou matar ela e vou acabar com a minha vida. Que isso tem que acabar. Não dá para ser assim. Eu cheguei num nível assim de pensar esse tipo de coisa, assim, eu vou. Sabe, quando tu começa a ter arquitetar, eu dou uma dose a mais de remédio, o que que eu faço? Tu começa a pensar uma loucura, né? Eu percebi assim, meu Deus, eu tô me descompactando a minha cabeça, né? E minha filha também, né? A irmã dela também, o meu marido também, meu marido, né, né? Ele era policial rodoviário federal, a gente tinha acesso à arma, a gente tinha arma em casa, então assim, era muito pesado, sabe, Diegão? Acordar de manhã, abrir os olhos e pensar assim, puxa vida, puta que pariu. O Eu que me que vem aí? acordei. Eu tô viva. O que que vai ser hoje de mim? O que que me espera? Ou então não dormir. Tu tá dormindo assim, né? Tu tá dormindo. Eu até lá em casa eu tenho eu tenho um modulador meu, que é o meu ventilador, que ele é inverno e verão, ele tem que ficar ligado para eu não me ligar em outros barulhos. Né? Então, é o ruído branco que a gente chama. Então, eu tenho Uhum. essa necessidade do ruído branco desde que a Cibele nasceu, para me poder descansar. E aí, eu mesmo ali com o meu ventilador, eu escutava assim, às vezes eu escutava assim, ó, mamãe. Eu levantava e dizia assim, acordar, Marcelo, a Beth tá chamando. Então, assim, era como aquele texto da Fátima de Quant, né? Eu gosto muito da Fátima, que Eu ela também. fala assim, o estresse da mãe é como tu tá numa linha, num Numa front, né? guerra. E não é É. da mãe, do pai, da família É quem toda tá que tá junto, é. ali, né? Então, assim, eu escutava ela gritando, eu escutava ela surtando. E eu pensei, meu Deus, é desse jeito que vai ser a nossa vida? Eu até então, como eu sempre tive muito, assim, estudando muito sobre autismo, fui a muitos congressos, né? Sempre que teve em Florianópolis, que a PAI chamou, eu sempre estava lá participando. E eu conheci pessoalmente o Dr. Walter Camargos Júnior, que é um psiquiatra infantil. Ele é referência em Belo Horizonte, né, em BH. E ele também trabalhou muito tempo, né, em Brasília. E ele me disse uma vez: "Não, Kika, não esquenta, o autismo ele só melhora, eles vão ficando adultos". Eu digo: "Gente, que mentira é essa que o Dr. Walter me contou?", né. Até com o Dr. Walter eu falei muito né, em alguns anos atrás, porque eu sempre me incomodava com essa questão desse alto número de medicações que a Cibele tomava. E aí, Diegão, o mais triste de tudo isso é que tu começa a zapear pelas redes sociais e você começa a ver que não é só com a sua filha. Não é só a Cibele que tomava 3, 4, 5, 6, 7 tipos de medicação, tudo ao mesmo tempo. Tu começava a ver que tem muitos autistas nessa situação. Muitas famílias na mesma situação que eu. Famílias, às vezes, mais humildes, inclusive. E aí eu fico pensando, né? Um dado que não sai para fora e a gente tem que começar a mexer nessa graxeira é o alto índice de suicídios de familiares, de pais, de cuidadores, de Até pessoa com dos próprios autismo, autistas, né? né? Os próprios autistas de nível de suporte 1, autismo leve, quando ele se descobre dentro do espectro, quando ele vê que ele não consegue se adequar a essa sociedade que a gente tem, eles também, né, acabam sucumbindo ao suicídio. Isso, o que que você tá falando sobre o nível 1 de suporte, eu tenho lido muito sobre o autista nível 1 de suporte, né? Meu filho já foi nível 2 de suporte. Aí depois de tanta terapia, a questão da própria cannabis, pô, deixou ele um autista
de nível 1 de suporte, mas o perigo que é esse nome nível 1, que Nível 1, parece que é uma coisa... E é uma coisa complexa demais, tanto quanto o nível 2, tanto quanto o nível 3, talvez menos aparente, porque você não sabe o que aquele cara tá pensando. Ele não Exatamente, demonstra tanto através é. né, das estereotipias do autista, mas o cara tá ali, a mente dele tá maquinando muita coisa, tá pensando muitas coisas ao mesmo tempo, e o sensorial dele é aguçado muitas vezes, né? Muitas vezes. Então, o perigo que é esse nome, nível É, 1 de suporte, o parece que, não, é é, autista leve. é Não autista existe autista leve. Ah, leve, teu filho cara. é autista leve. Ah, então tá leve, tá, né? E isso daí também é outra coisa que a gente precisa falar e falar muito, porque entende-se que só porque o cara tem um nível de suporte 1 ou é o autista leve, que tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Às vezes o autista nível de suporte 1 não tem direito a um professor auxiliar de educação especial, Muitas vezes só né? porque ele fala. Porque ele fala, Então, assim, porque ele vai no banheiro sozinho. ele é nível 1 de suporte, mas talvez sensorialmente ele seja nível 3 de suporte. Ele Exatamente. seja, né? É, Então, assim, então tem uma questão assim, comportamental é uma coisa, a comunicação é outra, né? é. Porque eles se baseiam muito assim, ele comunica, ele é verbal, então ele já é nível 1. Não, não é assim. Ele pode ser nível 1 na comunicação, mas no comportamental, no sensorial, ele pode ser nível 3, pode ser severo, esse é o nome, né? Pode ser uma coisa que Exatamente, precisa né? Ele muito pode do ter. suporte, né? E a gente aí e entra dentro das comorbidades, né, Diegão? Se ele é um cara nível de suporte 1, mas é extremamente ansioso, então, como você falou, a mente dele tá aqui, tá Tá maquinando, maquinando. né? E a gente sabe que as fases que o ser humano passa, né? Adolescência, a gente já é mais, né? A gente tá mais naquela fase mais down, mais sensível, mais assim para baixo. E de repente, né, uma depressão, alguma coisa pode levar, né, Ou uma cobrança, né? a Pô, sou uma diferente, cara. cobrança. Todo mundo é de um jeito, eu sou de outro. Ao Eu mesmo não tempo, o diagnóstico é consigo. libertador também, né? Que para algumas É. pessoas, as pessoas se encaixam e falam, até que enfim agora eu tô Mas conseguindo ele é me. libertador para aquele cara que veio tomando na cabeça. Uhum. Tá Sim, entendendo? sim. Aquele cara que vem com subdiagnósticos, né? De depressivo, de bipolar, de psicótico, de esquizofrênico, né? Do cara insensível, fala tudo na cara, né? Sem filtro. Sem filtro. Não, aí tá bem, aqui eu tenho uma resposta. Então ele já veio tomando na cabeça. Agora, quando tu tens já o laudo diagnóstico e tu vai passando por todas essas cobranças, Uhum. assim como eu pensei lá atrás, meu Deus, então a minha vida daqui para frente vai ser assim, eu vou ter que me acostumar a volta e meia levar a Cibele lá na Colônia Santana, a tomar, né, uma mansa leão lá, Que e nada mais do aí, que isso, não vai curar nada, só vai dar uma dopada. e aí dentro de toda essa angústia que eu tive, eh, de uma certa forma, né, a irmã dela que é doutoranda de medicina da UFSC, conheceu o professor Paulo Bittencourt, né, que trabalha, que é professor lá da cadeira de neurologia e que trabalha, né, que usa cannabis medicinal há muito tempo. E aí a gente também, paralelo a isso, um pai de uma criança que frequenta a nossa associação, né, que a gente tem uma associação que leva o surf como terapia para pessoas do espectro autista, um pai veio me falar do Dr. Paulo, e veio me falar que o doutor Paulo, ele até me disse assim, sabia que o doutor Paulo, a minha esposa, escutou lá na casa onde ela trabalha, que ele está curando pessoas com autismo. E eu digo, que papo furado isso, meu Deus, e charlatanismo, pensei já um monte de coisa. Mas eu fiquei assim, Valquíria. Aí a Valquíria, mãe, esse cara é meu professor. E aí a gente foi lá, e a Valquíria mandou uma carta para ele, né? A gente estava isso foi antes pandemia, mandou uma carta para ele e ele fez um encaixe para nós, né? E a gente foi lá, consultou com ele. Foi bem na época em que a Anvisa estava começando a liberar a importação, né? E aí eu me lembro que no mesmo dia que eu já tive a consulta com ele já fez um requerimento para importar e aí me deu um telefone da onde eu podia comprar. E era uma coisa misteriosa, Diego. Tu não tem noção. Parecia assim filme, eu me sentia assim dentro de um filme, né? Porque eu tive que ligar para uma pessoa, né? Essa pessoa entrou em contato com o rapaz do óleo. E aí eles marcaram comigo no centro, aí eu tinha que tirar dinheiro, aí marcaram comigo no centro de encontrar com essa pessoa, aí essa pessoa me passa o dinheiro, me passa o óleo, assim, uma coisa muito misteriosa. E aí tá Clandestina. clandestina. Aí eu vim com aquele vidrinho para casa, né? E eu, ai, meu Deus do céu, e agora? Eu digo, sabe do que mais? Para quem já teve lá na Colônia Santana, na situação que a gente teve, Uhum.
né? O que que vai acontecer? Aí, realmente, né, ele me deu toda a prescrição, como tinha que ser, né? E o mais incrível, Diegão, foi assim, a Cibele tomou 2 golinhos, né? 2 sublingual eu dei pra ela, né? E passou umas horinhas assim, e eu tava. E já pra gente evitar, né? A gente já tava num sistema tão doido lá em casa que eu e Marcelo a gente se dividia pra dormir com a Cibele, né? Então, um dormia bem no quarto, né? Quando ele estava em casa, que ele precisava descansar, ele trabalhava 24 por 72. E aí, nessa noite, eu estava dormindo com a Cibele. Então, eu dormia no colchão, no chão, ela na cama dela. E aí, de repente, ela me disse assim: eu estou morta. E eu, não, Cibele, tu tá viva. Eu estou morta, eu morri. E eu pensei, nossa, é a sensação do óleo, né? Porque eu acho que deve ter dado um relaxamento no corpo dela, porque pensa, né? Ela E sempre ela fica, tensa, aham. muito tensa, né? Ela sempre, né? E ela já tem, assim, um estilo de corpo que ela tem mais músculo, assim, mais, né? E aí eu digo, não, Belle, tu tá viva. Não, eu estou morta. Eu, tudo bem, né? Fiquei. Aí, dali a 3 dias, ela menstruou, depois de 10 anos. Né? A Cibele, desde pequenininho, o hiperfoco dela, e é importante a gente falar isso do autismo, né? Era absorvente. Ela adorava Olha que curioso. absorvente. Né? E eu fui administrando isso, tanto que as minhas amigas iam, ela sempre abria a bolsa das minhas amigas e ela adorava ver que sempre tinha um absorvente. A mulher anda precavida, né? Tinha ali. E aí, quando chegou que ela menstruou, que ela, né, ficou mocinha, como a gente diz, 13 anos, não tive problema com isso. Né? Até hoje ela faz a troca dela, tudo. Mas fazia 10 anos, Diegão, que ela não menstruava mais, né? Talvez 10 pelo monte anos, de remédio, né? Com aqueles tudo. remédios estava Uhum. tudo. E aí eu, bobona, feliz da vida, fui contar, né? Porque eu estava com o Dr. Paulo Bittencourt, mas eu continuava com as duas médicas da Cibele, né? Aí eu fui, tive a consulta com a neuro. E quando eu contei pra neuro, eu fui junto com a irmã com a minha menor, né? Com a Valquíria. Eu fui junto com a Valquíria, a Valquíria Cibele na consulta. E eu cheguei tão feliz contando pra ela. E ela me olhou assim e disse assim: não, 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 não. Tu tá dopando tua filha. Tu não sabe nem o que tu tá dando pra tua filha. Eu digo, doutora, mas ela assim, ó, ela tá dormindo. Ela menstruou. Organicamente o corpo dela tá É, respondendo. aham. Aí eu achei assim, ó, ela se direcionou pra minha filha, né, a que é doutoranda de medicina, e disse assim pra ela. Porque aí eu contei, não, aí a gente contou toda essa história, que foi um professor lá da universidade, da neurologia, né? Ela disse assim, olha só, que idades tu tem? Perguntou, né, pra Valquíria. A Valquíria, acho que falou 23, uma coisa assim, 23, 22. Então, na tua idade eu também queria salvar o mundo. Quando a gente vê o professor lá falando, tu acaba até comprando essa ideia. Eu sei que ela virou o canhão todinho pra minha menina, que quando a gente saiu, e ela me disse que ela não poderia mais atender a Cibele. Que em vista do que eu estava dando para a Cibele, que era ilegal, que eu estava drogando a minha filha, que não tinha evidência científica nenhuma no que estava sendo feito no tratamento, que que ela não poderia se responsabilizar e nem responsabilizar o CRM dela. E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, mas parecia que eu estava fazendo assim, envenenando a minha filha, né? Eu digo, mas eu pensei, não, tudo que eu passei, né? Porque essa foi uma das responsáveis com a caneta pesada, né? Uhum. Aumentando. Quando a Cibele teve a primeira crise de esteatose e epilepsia, ela ainda me dizia que ela ia aumentar ainda a medicação. Né? E aquilo me trazia um terror. Eu digo, meu Deus, mais remédio, mais remédio. E aí ela nos pediu para sair, né? Para a gente que ela não poderia mais tratar a Cibele. Que então ela não era mais a médica da Cibele, responsável por ela. A gente saiu dali. Quando eu olhei para o lado, a minha filha chorava. A Valquíria disse: mãe, pelo amor de Deus, nunca mais venha nessa médica, nunca mais me traga aqui. Que ela se sentiu muito humilhada, né? Na maneira como. Que ela, assim, se eu, na minha idade, eu não tenho. Se na minha idade, né, eu não quero salvar o mundo. Claro que eu quero salvar o mundo, ela falou. Todos nós temos que ter, né, Claro. essa questão de querer salvar o mundo. Lógico, para um jovem que está começando agora, né,
começando, nem se formou ainda, né? Ouvi isso e ainda mais todas as outras barbaridades que ela nos disse. Depois a psiquiatra nos disse a mesma coisa, né? Que não poderia continuar conosco, que não tinha evidência científica. Eu disse, mas doutora, tem. E aí aquilo me provocou, mais uma vez aquilo me lembrou. E a mãe, o que que a mãe trabalha? Eu digo assim, elas querem evidência científica? Ah, eu vou dar evidência científica. E aí eu comecei, né? Eu comecei a seguir vários perfis. Depois disso, eu fiz um curso na Unifesp, Unifesp. né? Uhum. Por acaso eu estava zapeando por uma rede social, me dei de cara com o doutor, com o padre Ticão, ele ainda era vivo. Aham. E eu fiquei, meu Deus, o que que é isso? Padre distribuindo semente de maconha na missa. Padre com Buda, com todas, né? Eu digo, o que que é isso? Aí comecei a olhar aquela missa dele e disse para Marcelo, a gente tem que ir para missa, né? Vamos para São Paulo. E aí a gente começou a seguir, a gente viu que... E ele foi o primeiro, né? O precursor, foi na igreja dele, que Uhum. teve o primeiro curso, né? De cannabis medicinal, junto com a doutora Eliane. Aí eu conheci a doutora Eliane, comecei a entrar em contato com ela. No meio do caminho eu troquei de neurologista, né? Porque o doutor Paulo, ele sabe muito de neurologia, ele sabe muito dessa área, mas eu precisava de acolhimento naquele momento, né? Eu precisava entender, eu precisava explicar para minha família, inclusive para o meu marido policial, Pois é, você é filho de né? militar, né? O meu Do pai exército. é do exército, meu marido foi do exército e é policial. Eu tive que explicar para eles, olha só, nós somos na maconha para nossa filha, né? E Como é que foi isso aí, Kika? foi O muito Marcelo. natural. O Marcelo, ele, como eu falei, ele sempre foi meu companheiro, ele sempre me apoiou. O Marcelo cegamente sempre me apoiou. Meio apavorado, assim, mas vamos lá. E ele viu, né, Diegão? Não, contra, assim, ó, contra fatos, não tem. Ele presenciou toda a transformação da Cibele. Porque a transformação da Cibele foi. Não, como você, né, foi como você disse, não é assim, deu a gotinha e se transformou. Não, a gente viu aquilo acontecer mês a mês, né? Teve ajuste de óleo, teve. Eu incomodei pra Ajustar caramba, doses, exercício. ajustar dose. Eu incomodei pra caramba o menino que era o produtor do óleo, né? Eu perguntava pra ele. Ele dizia assim, mas que chata, né? Essa mulher. Eu queria saber quanto de CBD, quanto de THC, que porcentagem. Nisso eu já estava conversando com o pessoal lá do Nordeste. Aí aquelas minhas amigas, né, que eu fiz desde a mais tenra idade lá quando eu comecei a pesquisar sobre autismo, elas já estavam também lá em Pernambuco usando, elas já estavam também buscando essa alternativa, porque como eu te disse, Diegão, quando uma mãe narra a história do seu filho com autismo, uma mãe, uma família narra, a história é igual. É. Né, a luta pelo diagnóstico. Se eu conto a minha história, tu te identifica nela. Se tu conta, eu me identifico. Cada mãe, cada família que conta o que passa, desde os primeiros sintomas, quando começa a perceber primeiros sintomas, cobrança, olhares, até chegar no diagnóstico, O até começar o luto, sair do tratamento, luto. é igual. É. Isso é o mais incrível, assim, que é muito igual o processo. Aqui no Brasil, o nosso processo ainda falta um acolhimento, né, do poder público nos acolher, né, da gente ter, embora a gente tenha a lei berenice-piana, ela não é cumprida. A Uhum. gente sabe que não. Né, o diagnóstico precoce ainda é muito difícil. Eu ainda tenho crianças, né, dentro da minha unidade educativa entrando e saindo de consultório médico sem diagnóstico. Né? Às vezes tu tem que direcionar para o médico. Não é que tu queira que a criança esteja autismo, mas tu quer que a família entenda que essa criança ela vai precisar de alguns suportes. E até o suporte precoce é super importante no autismo pelas podas Exato. neuronais, né? Então, tipo, quanto mais cedo você puder agir, mal não vai fazer. É. Se ele não tem diagnóstico, vamos começar a fazer as terapias. Ah, mas lá na frente vai descobrir que ele não é. Tá mal, nenhum teve se ele fez as terapias. É, Né? Agora, se ele não tem diagnóstico e não fez as terapias naquele tempo que ele precisava naquele fazer, tempo, e aí vai trazer exatamente. uma, né? E aí, o que que a gente tem dentro desse cenário, né? Há pouco tempo eu participei de um congresso, né, online, o Conaté, onde uma neuropediatra fala, Diegão, de uma forma muito tranquila, que com 6 meses tu já consegue observar alguns sinais, É. né? Alguns pediatras já estão começando a fazer algumas perguntas para as mães, né? Tipo,
Quando mama, ele olha, o Tem o bebê contato, olha né? para você, você percebe se ele olha. Quando você chama pelo nome, ele tem que pelo menos, né? Então, assim, vem aquela série alguns, né? Mas tem outros que não estão fazendo ainda. E na questão do cannabis, como que isso se liga tudo dentro do TEA, né? A gente tem que pensar, será que em vez de iniciar lá o tratamento dessa criança, né, quando tem o diagnóstico, né, a gente não entrar com o tratamento com Antes cannabis, da risperidona, né? talvez não. Antes da É. risperidona, a gente tentar o CBD. Até pra quem não conhece, risperidona, eu não sou médico, mas eu sou pai de uma criança autista. E eu convido todo mundo que teve um dia uma receita de risperidona a ler a bula. É a primeira coisa, leia a bula antes. Não acate uma medicação assim logo de cara, né? E eu não Sim, tô afrontando os médicos, eu tô. Já que você vai dar pro seu filho, que você leia a bula do que você tá dando é. pro seu filho. Então, uma pessoa que lê a bula da risperidona ali vai ter um impacto, primeiramente. E a segunda, que estudos, né, de pessoas que têm risperidona que mexe realmente na questão hormonal, né, do organismo da Sim, pessoa. Então, isso. tem crianças, meninas de 6 7 anos que têm leite nos seios, né? Sim, a Cibele Então, teve assim, a prolactina então com assim, são 15 anos, teve é, prolactina. então são coisas assim que, pô, talvez, né, com o conhecimento, com uma formação no sistema É, endocannabinoide, os médicos possam, talvez, antes da risperidona, antes testar um da canabidiol, risperidona né? fazer essa Uhum. tentativa, né? É, De novo, eu não sou médico, eu sou pai. Então, é. Mas a gente também busca o conhecimento. O conhecimento sim, está aí, né? Não é que a gente dê um Google, mas assim, a gente vai lá, a gente lê sobre, entra dentro do PubMed, vê as pesquisas, lê isso. os artigos e acaba acompanhando as crianças, né? Os meninos acabam tendo ginecomastia. A gente vê mesmo essa crise agora nos Estados Unidos, né? Que Os opioides. muitas famílias, né, acabaram como é que é, entrando com um processo contra a Johnson Johnson, que ela é que tinha a patente do Risperdal, né, da É. risperidona, por causa da questão dos meninos, né, com ginecomastia, com aumento que seria o aumento das mamas, né, a obesidade, tu já vê que essas crianças ficam mais obesas. E na Cibele, a gente chegou assim, para teres uma ideia, a gente tem em torno de 73 ou 75 remédios para o sistema nervoso central. Fármacos, né? Que agem opioides, neurolépticos, anticonvulsivos, moduladores de humor, tudo isso para trabalhar, né, com a cabeça, né, com o cérebro. A Cibele usou em torno, assim, ó, mais da metade. E existe um teste, um teste genético, que ele mapeia isso. Então, a Cibele, a gente fez esse teste com a Cibele, com ela, né? Do DNA dela com todos esses fármacos. E a gente ali descobriu que tinha fármacos que ela nunca poderia ter usado. Porque pelo perfil genético dela, Uhum. esse fármaco não. E justo aqueles que ela usou, e eu percebi assim todos os efeitos colaterais. Eu me lembro que Uhum. o Depaquene é um remédio que ela não pode usar de maneira nenhuma. Eu conheço autistas que usam Depaquene até hoje e, nossa, tá super bem. A gente não tá aqui contra a medicação. Sim, A mas gente não está serve pra todo contra mundo, né? o O excesso. excesso e assim, essa questão do paciente mesmo de polifarmácia, né? Eu só fui descobrir sobre isso quando eu comecei a assistir e acompanhar o trabalho da doutora Patrícia Montanher, que ela fala muito disso, né? A Uhum. doutora Patrícia, né, ela é uma neurocirurgiã, ela não é dentro da área dos transtornos, né? Mas ela acabou aceitando esses pacientes, Sim. ela acompanha, né, a Cibele até hoje, e ela mesma me disse, eu não sou da área, mas a demanda está chegando. Para mim, eu tenho que fazer alguma E ela coisa, conhece, ela tem. né? E ela tem um conhecimento. Sim. Então, a doutora Patrícia, ela começou a me explicar sobre essas interações medicamentosas, né? Então, assim, a nossa preocupação, né, Diegão, não é ser contra a medicação. Mas será que é certo a pessoa vai apresentando demanda, né? O transtorno de ansiedade, seletividade alimentar, transtorno do sono, e aí para cada um vai entrando uma medicação. E aí aquilo vira uma bagunça, Vira uma bagunça. né? Não sabe nem o que tá agindo Tu mais. não Você não sabe sabe se é nem o que. rebote, se é interação medicamentosa, que a gente sabe o que que é. Exatamente. Então, com a Cibele, a transformação com o cannabis foi isso, né? E o que a gente começou? A gente começou limpando. A gente foi tirando aos poucos, né? Lógico que assim, a gente levou um ano. A gente levou um ano para tirar as medicações que ela estava tomando. A gente teve muito cuidado com isso. Às vezes era um passo para frente, dois Dois para pra trás. trás, Isso.
né? Ela Uhum. apresentava mais uma crise. Mas assim, ó, nós também modificamos, porque a gente começou a ficar mais aliviado. E nesse processo todo foi que eu te disse, eu precisei buscar, porque eu precisava dizer para minha família, eu precisava mostrar para o meu companheiro, né, que não era nada de desespero. Né? Eu estava indo em busca de evidência científica. Então, aí comecei a estudar sistema endocannabinoide, comecei a estudar sobre questão sensorial, né, processamento sensorial no TEA, né, no transtorno do espectro autista. E eu comecei a ver, assim, na Cibele, no dia a dia, a melhoria dela. Né? E eu pensei, puxa, olha só, é uma coisa tão assim. Aí eu tentei fazer o óleo, tentei plantar, né? Aí me aproximei dessa associação, né? Acabei me aproximando da associação do Movimento Cannabis Sem Fronteira também. Com isso foi chegando mais outros pacientes, aí a gente vai conhecendo outras pessoas, Sim. né? As pessoas agora, eu acho que elas estão começando aos poucos a se abrir, né? E a conhecer essa questão da cannabis mesmo, e dentro do TEA, né? Então, hoje, assim, ó, no início até eu procurava ter um cuidado, assim, não abria muito. Mas depois eu pensei, cara, eu tenho que falar Tem sobre que isso. falar, A gente tem que falar Uhum. sobre isso, sabe? Porque se a gente não falar, a gente vai ter milhares de crianças sofrendo. Se hoje a gente tem o dado de 1 a cada 36 é autista, isso é perturbador, Uhum. né? Eu tive numa tribuna livre aqui na Câmara dos Vereadores, né? Esse ano, e eu falei para eles: não esperem o autismo bater na porta de Isso. vocês, porque ele vai bater. Não é praga de mãe, É dado. é estatística. Uhum. Ele vai bater, ou vai ser um enteado, ou vai ser um sobrinho, ou vai ser um primo, ou vai ser um neto, mas ele vai bater. Uhum. Né? A gente tem os autistas, assim, a gente está tendo agora aqueles que estão descobrindo na vida adulta. Sim. Né? É. Então, assim, Era o diferentão, era um cara meio estranho e tal. aquela sincericídio, ai, como ficou Ah, meu cabelo? Ficou horrível. Poxa, mas tu precisa. Eu desconfio que a minha mãe seja autista, né? A minha mãe, o meu avô, tem traços, assim. Eu desconfio do Marcelo ser autista também, a porque ele gente tem. começa, né? A gente começa a observar, É. assim. Lógico, tudo bem, não vamos dizer que a gente ainda ouve, né? Ah, mas agora hoje tudo é autismo, né? Teve até um vereador aí numa cidade aí que disse que no tempo dele se curava autismo com relho, né? Que hoje em dia tudo é autismo. Mas, enfim, né? O que fica disso? Não é que hoje em dia tudo é autismo. A gente está tendo mais acesso à Informação. informação sobre desenvolvimento infantil. Uhum. Né? A gente está tendo mais acesso. Hoje as pessoas não aceitam mais ser colocadas dentro de caixinha. Né? Uhum. Então a gente começa a ver que esse movimento ele vem acontecendo. Ele é silencioso, mas ele vem vindo. Né? E eu acho que nós que estamos assim, ó, no chão, na ponta, a gente precisa falar sobre isso. Né? Eu É. conheço famílias que usam cannabis com seus filhos autistas, mas elas não falam sobre isso. Sim, a gente teve essa dificuldade de Né? chegar nessa Elas não informação. falam. Sim, Tipo, tu vai falar sobre isso, a pessoa chega a dar sim, é isso aí. chega a dar Foi para isso que a gente montou o Sinal Verde de Cannabis. E é A muito nossa maior ideia importante. é ter informação sobre a maconha num vocabulário simples para todo mundo entender, né? Isso. De forma gratuita, tá aí disponível nas redes para todo mundo, porque as pessoas precisam conhecer. É isso. Precisam. E assim, a gente tem que lembrar que a gente fala muito das crianças, mas as crianças, no caso, a Cibele hoje é uma adulta. Uma Ela é uma adulta. autista adulta. E o autista fica adulto também. Fica adulto. Então não é Sim. assim, a criança. Não, o adulto tem os adultos autistas e tem a esse terceira idade dos autistas e também. esse é outro movimento, né, que a gente precisamos falar. tem que começar a falar também. Porque o que acontece? A Cibele, há muitos anos, né, eu moro em Florianópolis há 23 anos, então há 23 anos eu participo de movimentos, né, da AMA Florianópolis, assim, eu frequento, né, esses locais. E aí, quando chega o dia lá de abril, que aí todo mundo lembra, né? A gente vai para uma caminhada, ou a gente vai para uma praça, para um evento, eu olho em volta, assim, eu vejo cama elástica, eu vejo castelo inflável, eu vejo uma brinquedoteca, mas eu não vejo nada pro adolescente, pro adulto. Uhum. Eu fico pensando, meu Deus, a gente vai infantilizar, isso é Isso. capacitismo, É capacitismo, sabe? é verdade. Tu tratar ali a pessoa como um bebezão, não é um bebezão, Daí tem a sabe? corrida do autismo, só tem criança não. Só Cadê a tem- corrida do adulto autista? Do adolescente? né? Cadê? Então, assim, essa também foi uma das demandas que eu senti quando a gente montou
a surf terapia. Quando a gente trouxe o surf, porque aí quando a gente começou a montar ali o processo, por quê? Né? Primeiro, né, eu até comento com você, meu marido me dizia assim, pá, mas tu só fala sobre autismo. Aí eu comecei a me modular, né, de repente, eu ainda não tô no espectro, mas eu pensei, não, é o meu hiperfoco, mas tudo É bem. isso aí. E aí, lá um belo dia, eu tô folheando uma revista de surf, né? Porque tanto eu quanto ele. Eu não surfo mais atualmente, até porque eu tô com um problema de artrose, mas ele segue surfando, aí ele comprava as revistas, né? E eu lá folheando a revista, dali a pouco eu me dou de cara com Clay Marso, né? Um havaiano, Uhum. surfista. Na época ele era atleta da Quicksilver. Aí no final vinha aí falava que ele tinha síndrome de Asperger, que hoje também não se fala mais, É. né? É importante a gente dizer. Antigamente as pessoas diziam assim: não, meu filho tem. Não, meu filho não é autista, meu filho é Asperger. Meu filho é ASP. Como se fosse Não, uma supremacia do autismo. é a supremacia do autismo. Seria o autismo de leve 1, leve ou nível de suporte 1. Hoje não se usa mais, até porque se descobriu, né? Até por uma questão assim de humanidade mesmo, que Asperger, Hans Asperger, né, foi um médico que trabalhou junto com os nazistas, né? E fazia atrocidades com as Fazia pessoas. atrocidades. Uhum. Existe um livro dele muito bom, né, que é As Crianças de Hans Asperger, que onde a criança tinha um suporte maior, deixava, ele não mandava para campo de concentração, mas lá no hospital dele psiquiátrico deixava morrer a míngua. Não alimentava mais, não dava banho, não fazia mais nada por esse autista até ele morrer. E ele só queria aqueles que tinham altas habilidades, né? No caso, tocar um instrumento, né? Que sabiam muito de química, De eles queriam, matemática. né? Uhum. Enfim, mas quando eu descobri o Clay Marzo, eu fui atrás da história dele. E atrás da história dele, né, no livro não, num documentário dele, ele no final mostra ele num acampamento de surf na Califórnia, com o Easy Pascovitz, né, que é também um surfista famoso, foi um surfista dos anos 80, com títulos e tudo. Ele é filho do Doc Pascovitz, né? E eu começo a pensar assim, viajar, meu Deus, mas tudo parece meio interligado, porque o É. Doc Pascovitz era um médico israelense, Uhum. casado com uma índia americana, né? E ele resolveu ter uma vida assim itinerante. Ele tinha um motorhome, tinha 8 filhos, e ele parava em cada praia para surfar, ensinar o surf para os filhos, a boa alimentação, no mínimo rolava uma cannabis ali, com Uhum. certeza, né? E aí, depois de um tempo, esses filhos se revoltaram um pouco com esse pai, com esse estilo de vida totalmente diferente, né? Porque eles nunca frequentaram escola. Aí o Easy acabou se tornando campeão de surf, casou e veio a ter um filho. E esse filho veio a ter o autismo nível de suporte 3, que é o Isaiah. E, paralelo a isso, o pai dele tinha já parado de percorrer o mundo, né? O litoral lá dos Estados Unidos, e tinha se fixado numa fazenda, né, na Califórnia, de surf, assim. E ali ele tinha, tipo, um acampamento de surf que era para as famílias dos americanos, vinham de outras cidades, passavam as férias ali, passavam 10 dias, aprendiam tudo sobre alimentação saudável e aprendiam a prática do surf, a surfar. Então, era um programa familiar. E aí, quando ele descobriu, né, o Doc descobriu que o Easy tinha um filho com autismo e tinha toda uma dificuldade, né, para tratamento, ele resolveu dar esse acampamento para o Easy, né, para ele administrar. Ele já estava muito idoso, ele já não podia mais trabalhar. Ele faleceu, acho que quase 90 anos, esse Doc Pascovitz, esse médico. Existe o documentário dele no off. E aí o Easy começou a criar o Dia Perfeito, que era o dia que ele Que legal. trazia famílias de autistas para surfar. E aí o Clay Marzo foi lá, surfou junto com eles, né? E eu fiquei encantada com aquilo. Eu pensei, cara, nós temos. Florianópolis tem 42 praias. Será que a gente não pode tentar isso aqui? Vamos tentar isso aqui. E aí se juntou lá 5 loucas, né? 5 mulheres doidas, né? Onde os seus companheiros todos eram surfistas. Vamos tentar fazer o surf? Vamos tentar fazer o surf dar certo? E deu certo, né? Começou em 2015 na Praia do Santinho. Hoje a gente, né, a gente está há 8 anos atuando, a gente já é associação, né, uma ONG, a gente está em outras cidades também do Brasil. E o mais incrível é que nós ganhamos o prêmio, né? Floripa Faz Bem, né, Muito pela legal. NSC. A gente nem sabia que tinha sido indicado. Eu estava dando até migué na repórter ali para marcar. Digo, mais uma reportagem, aonde que isso me leva, né?
E bem no fim, ela disse, não, olha só, vocês foram indicados para o prêmio Floripa Faz Sim. Bem. Aí teve a votação, né? A gente teve um grande número de votos ali, né? A gente levou o prêmio. Mas o que que fica disso? Nós não temos idade. Né? A gente já teve, inclusive, o Rodrigo Tramonte surfando com a gente. O Rodrigo até nos deu meio que um puxão de orelha que ele disse assim, olha só, vocês me convidam para o evento de vocês, mas vocês não me convidam para surfar? E a gente, pá, caraca mesmo, né? E aí, num primeiro festival de surf que a gente fez aqui em Florianópolis, né, o Rodrigo surfou com a gente. Então, assim, ó, a gente tem que pensar que essa pessoa com autismo, antes do autismo, ela é uma pessoa. Isso, não pode deixar A a gente pessoa passar por cima, né? O autismo passar por cima da Exatamente. pessoa, né? E aí ela está crescendo. E o que que a gente está oferecendo para essas pessoas? Uhum. Será? E aí, Diegão, a gente chega. O meu medo é esse. Eu tive acesso à informação. Eu busquei, eu consegui, de uma certa forma, eu fui buscando, eu abri minha mente. Hoje a Cibele só usa o óleo de cannabis, não usa Olha que mais legal. nada, né? Há muito tempo não usa mais nada, só as gotinhas ali. Ela usa, até para a gente desmistificar, ela usa o óleo de CBD e ela usa o óleo de THC. Ela Uhum. precisa do óleo de THC. Então, ela usa o CBD e usa o THC. Então, assim, às vezes as pessoas dizem, não, mas canabidiol é diferente, né, de maconha. Não, cara, é tudo a mesma planta. É a mesma coisa. Né? Não é Isso uma aí. planta, porque até então, quando eu iniciei nessa jornada, eu ainda acabava vendo algumas informações, tipo assim, não, mas é que o CBD é da maconha que não tem É, THC. tem umas coisas É dessas. uma maconha assim, Pai do é uma céu. maconha assim, vegana, vamos O dizer. que que é? E por isso que eu gosto de falar da palavra maconha. Porque cannabis é uma coisa assim, mas todo mundo fala, Diego, mas talvez na hora de introduzir para uma pessoa mais conservadora, o termo cannabis vai melhor, tal, não sei o quê. Então tudo bem, nessa hora. Mas acho que depois que a pessoa tem que começar a provar e ver que Deus move, né? Você tem que chegar para ela e falar assim, sabe o que você usa aí? É maconha. É É a mesma maconha. coisa. É a mesma planta. Porque essa palavra é pesada, né? Ela é Maconha. Ela pesada. vem com Não, racismo, quando ela tu vem com quer. Não, preconceito, ela vem até com hoje. vagabundagem, ela vem com muita coisa. Até hoje, tu quer xingar uma pessoa, esse maconheiro, essa maconheira, Tem tu essa, fala assim sabe? com ódio, né? Então, assim, eu até brinco, né? Logo que chegou é, aquela frase, né? Que a Marcela Temer dizia, bela, recatada e do lar, né? Quando eu conheci a sua esposa, eu falei, né? Eu sou bela, recatada, do lar e E maconheira. maconheiro. Então, assim, ai, surpreende, né? Nossa, meu Deus, que louca, né? Não, mas É isso aí. né? Eu Uhum. sou mãe conha, né? Fiz o curso das mães conhas, mãe jardineira, né? Para entender. E o mais incrível, assim, que a gente vê depois, lá no final do túnel, tu vê que a gente foi o tempo todo manipulado, Sim, essa é a questão. né? A A gente foi gente traz manipulado. as pessoas para conversar É aqui uma exatamente questão para chegar nesse momento. racial, é uma questão, assim, é tão forte isso, né? Que a proibição, quando tu vê que a proibição da maconha, ela ocorre no Brasil, um pouco depois da proibição nos Estados Unidos, né? E a gente percebe nesse movimento histórico tudo que tem por trás. O próprio presidente, né, fez um experimento lá, um único experimento, deu 80 cigarros de maconha para um macaco, mas se o macaco fumar 80 cigarros comum ele também. Né? Se tu botar um macaco com incenso numa sala com 80 incensos o tempo todo, ele também vai apresentar problema de saúde. E foi baseado nisso, né? E aí, junto com isso, veio toda uma proibição, né? Lógico, tem outros processos que ocorreram, mas a gente tinha tintura de cannabis nas nossas farmácias, Tinha, as pessoas né? costumavam ir a bares fumar ópio, É, né? Aí o cara, ópio? Não, vamos fumar um novo cigarro, fazer é, cigarro industrializado com é. filtro, não sei o quê. Então você tem essa questão, tirar o cânhamo da indústria têxtil para trazer o Tiraram. algodão. Claro, porque você faz uma roupa de cânhamo, ela dura 5 gerações. A de É, algodão dura uma e olha lá. exatamente. Então, né? E quando, assim, ó, e quando eu li quando eu fui convidada para falar na Câmara dos Vereadores aqui numa frente parlamentar sobre maconha, eles me trouxeram todo um estudo. Cara, quando eu vi que, assim, ó, que Canasvieiras, o nome de Sim, Canasvieiras, mesmo, né? é porque tinha plantação de maconha pro cânhamo. Eu digo, gente, o que que aconteceu? Que lá vai. É algo.
né? É algo ali Isso. de trás. Eu costumo dizer, né? As pessoas, talvez meus pais, meus avós, não tem culpa. Alguém Sim, demonizou essa planta para eles. demonizou, Mas o nosso assim. papel agora é desdemonizar, né? É. Trazer a informação para falar, não, olha só, serve para isso, não serve para o Dr. Paulo. Eu entrevistei ele aqui, tive o Uhum. prazer de entrevistar o Dr. Paulo aqui, e ele dá uma definição muito boa. Não serve para tudo e nem é para todos, mas é para quase tudo e para quase todas. Sim, Né? Então não é panaceia, não. Ela funciona porque ela proporciona uma homeostase, né? O pleno funcionamento do sim, organismo. Então, para várias pessoas, esse pleno funcionamento não é tão pleno. Então, é, ela traz essa plenitude. Então, eu acho que assim, legalizar, meu, é preciso, né? Mas é regulamentar preciso. é inevitável. É, Porque as pessoas acabam, por esse monte de preconceito que a gente vem falando, acaba atrapalhando pelas pessoas que precisam fazer o uso medicinal dessa planta. exatamente. Primeiramente, a gente tem que discutir o uso adulto? Claro que tem. É isso. Qual a diferença de um cara É, que tomar uma cerveja, uma caipirinha ou fuma um cigarro de maconha? é. Né? São outras conversas, mas enfim, a gente tem que pautar tudo, mas a gente não pode esquecer que o preconceito está prejudicando as pessoas que precisam dela para fazer o uso medicinal, Exatamente, né? né? E, Primeiramente. e também abrir para estudos, né? A gente Sim, precisa estudar mais. Olha quantos anos se perdeu de estudos, né? isso. Da gente estar entendendo o porquê que essa planta dá certo. E o mais incrível, assim, ó, é que eu conheço muitas crianças hoje com transtorno do espectro autista usando, né? Eu não vou citar o nome, mas eu tive o prazer, né, de atender uma criança, né, da nossa rede aqui municipal de educação. Eu percebi nuances assim naquela criança e eu perguntei para a mãe assim, né? Nossa, como ela tá bem, ela tá desenvolvendo a fala. Aí a mãe me olhou, me deu um sorrisinho e disse assim: ela tá usando Óleo de cannabis. cannabis. Ela tá usando óleo de cannabis, É isso. né? Então, assim, eu digo, gente. E eu não fui eu não indiquei para a mãe, Sim, né? Mas a mãe me trouxe isso. E eu digo, meu Deus, eu constatei da minha filha, constatei dessa criança e de outras crianças eu venho uhum, vendo isso, esse movimento, né? Então, assim, mais uma vez, né, é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente fazer com que eu não sou médica, mas com que o colega médico ali, que ele estude, que ele veja essa possibilidade. Porque ficar medicando essas pessoas da forma como elas vêm sendo medicadas, isso é questão de saúde pública, Diegão. isso, É claro. questão de saúde As pública. crianças estão sendo dopadas, né? As crianças, os adultos, né, com autismo, né? Então, assim, a gente pensar, será que é esse o caminho? Né? Será que medicar toda a comorbidade que aparece com fármacos que são de usos assim por um período, um curto período. Rivotril tu vai tomar por um curto período de tempo. Esse agora que o pessoal fala muito do sono, como é que é o nome? Tá muito em voga agora. Remédio que se usa para dormir, que tá uma verdade. Melatonina, um Não, fitoterápico? é o Zolpidem, Zolpidem. que está sendo, né? Tem pessoas que estão tomando 40 comprimidos de Zolpidem. Né? Então, assim, Automedicação, a perigo também. automedicação, as pessoas querem. A dor, ela tá mais profunda. Né? Então, assim, eu preciso dormir, eu quero dormir, mas por que não, né? Então, vamos liberar, vamos pensar nessa planta com o uso terapêutico dela. E aí eu provoco um pouco mais, né, a diferença do cara que toma ali uma caipirinha para ficar mais leve, da, 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 da executiva que chega em casa, toma um drink de uma taça de vinho. Qual é a diferença? Ou via óleo, eu não vou falar do fumar, porque a gente sabe que no uso medicinal ele não é tão apropriado, porque vai causar uma combustão, né? Uhum. Mas Vaporizar, talvez. vaporizar, Ou comer um. comestível Isso, né? também, Aham. né? Eu já tive o prazer de comer um brownie de maconha e ficar assim, em outro, né? Ficar É. numa sensação de Ele age de uma relaxamento forma muito diferente, né? grande. Do cigarro, O né? uso digestivo, É. ele é É mais diferente, né? intenso, demora mais, né? Demora mais, fica mais tempo, mas a gente debater sobre isso, Sim, é porque isso aí. hoje a gente precisa conversar sobre isso, né? Isso que é importante, conversar sobre isso, estar aberto ao diálogo. Se todos nós, né, começarmos a falar sobre isso, a gente vai ter mais dados, a gente Uhum. vai entender melhor essa planta. E como disse o Dr. Paulo, não é para todo mundo. Né? Não é que é uma panaceia, todo mundo pode usar. Ah, é bom para fibromialgia, é bom para o câncer, é bom para autismo, é bom para transtorno de ansiedade.
Não, não é isso. A gente tem que. Eu acho que é perfis, né? A Cibele fez um teste, inclusive, a gente fez sobre o Cannabis Code, né? Ah, Que é para legal, ver como legal. que o THC age nela e o CBD, Esse é um né? teste muito legal porque você consegue ver também algumas espécies que se identificam mais com o seu tipo genético, né? Exatamente. É uma coisa bem interessante. E, E a tecnologia E vem do isso, estudo, né, isso Kika? É o que a é, gente tá isso falando, né? é o que já é muito, que se faz muito na Alemanha, né? Antes do cara te dar ali uma medicação, ele vai ver o teu perfil É, seu genético, perfil genético. né? O tipo de medicação que vai ser melhor para você ou não. E mesma coisa tem hoje já, né, da cannabis também. Né? Se a pessoa tem tendência a transtorno esquizofrênico, então, de repente, vai se repensar o uso de THC nessa pessoa, É. né? Em que doses vou usar. Apesar de que, pelo que eu venho lendo, a questão do óleo e do THC, ela é mínima, é muito É só diferente. para provocar o efeito antológico. E outra coisa, né? A quem interessa manter, né, essa indústria ainda ilegalizada, né? O baseado ainda, né? Tu tem que a pessoa que se quiser usar tem que ir numa boca, tem que ir num outro lugar, né? Porque o cara lá mais humilde, classe média, ele vai ter que ir por outros acessos. O cara que está num patamar mais em cima, ele consegue ter a sua flor, já fuma a flor, já faz o baseado da flor, já tem todo um controle genético, De inclusive da qualidade, é genética, isso de aí. qualidade. Mas e o cara que não tem acesso a isso? Então, assim, a gente tem que. É um assunto que ele é muito. Ele rende muito, É. né? Só que hoje, como a gente está falando de autismo e autismo e maconha, que as famílias também repensem. Né? Antes de pegar uma receita ali correndo na drogaria, né, o que eu posso oferecer para o meu filho? Buscar, né, esse acesso a mais informação, buscar médicos que já trabalham com terapia canábica, né, que sejam médicos canabistas. Já existe uma lista extensa de médicos, né? Tomar cuidado também não é assim pegar e comprar, Ótimo você falar isso. né? Não dá para comprar pela Comprar internet, pela saber o que que internet, tem Mercado ali. Livre, põe ali, quando É, vê, né? não dá. Dependendo do horário, tu consegue ter acesso. Aí o cara, vou ver o que que é. Eu com a Cibele, né? Quando eu iniciei, ela usou alguns óleos do Uruguai também. Mas antes de eu administrar para a Cibele, eu usava aquela provinha que a gente faz, Sim, né? Para ver o do quanto reagente. tem o reagente ali. Isso é importante as pessoas saber. Aliás, quero fazer um merchan então aqui, Kika, de uma galera que faz um trabalho muito legal, que são os reagentes colorométricos, que é a galera do Reaja. Reaja.br nas principais redes sociais. É um pessoal que eu conheci também através da maconha. Sim. E que eles fazem os testes para saber de tudo. Se houve a descarbonização, quanto tem de THC, se tem predominância de THC, de CBD. Então é muito legal. São umas fitinhas que através das cores Sim, você consegue. Conhece a galera? eu conheço, foi com eles mesmo É muito que eu legal. conheci, né, que eu acabei adquirindo deles. E o mais incrível é que quando teve uma situação ali que a gente não conseguia ter mais acesso ao óleo, né, aconteceu uma complicação, que o nosso cultivador acabou, né, sendo preso, por incrível que pareça, né, ele foi E preso. ainda continua sendo assim. A gente ficou sem acesso, então a gente tinha que fazer através de uma outra associação em São Paulo, né? E aí naquele momento, né, foi tão inesperado que eu estava com pouco óleo em casa. E aí eu fui buscar, né, através de indicação de outras famílias, de outros locais do Brasil, porque a gente começa a conhecer muita gente, me indicaram lá um vendedor, só que quando o óleo chegou para mim, eu fui fazer o teste com o Reage, ele era puro THC. Ó, Né? E eu perigo, hein? precisava do CBD. A Cibele usa, THC usa, mas ela usa o mínimo, né? A Uhum. dosagem dela é um pouquinho, porque senão ela entra num processo, né? Que até eu já dei um óleo mais forte de THC, ela entra num processo de muita agitação, ela fala muito, ela dá É. muita Uhum. risada, né? Euforia, né? Euforia, ela Uhum. fica muito eufórica, mas enfim, a gente tem que ter esse cuidado Tem, também. claro. Não é porque é uma planta, né? A gente tem que saber que existe, por trás do cultivo, existe todo um cuidado antifúngico, armazenamento, como que é feito, né? E a De gente já tem preferência orgânico, sem orgânico, fertilizantes químicos, né? e o bacana de tudo isso é que a gente tem, assim, associações de peso no Brasil todo, né, Uhum. Diegão? Acho que é importante a gente falar do uso associativo, das associações, né? Santa Catarina tem associações, Tem a Santa né? Cannabis, é Tem a uma Santa referência no Cannabis, nacional, né? que é Um uma... abraço para toda a galera da Santa É, Cannabis aí, nossos conheci a grandes amigos. cannabis através da Santa Cannabis, né? A primeira vez, assim, eu fui num curso onde estavam se falando sobre cannabis, aí que eu comecei a buscar também.
foi da Santa Cannabis, até eles estavam iniciando o processo deles. Então, assim, a gente buscar essas informações, né? Buscar com quem realmente, né, tá fazendo, cuidar, porque no meio de tudo isso tem o fator humano, tem os atravessadores, né? Então não é assim, Os não é porque, oportunistas. né, os oportunistas, não é porque é uma, tudo bem, a gente está falando aqui, desmistificando, é uma planta, né, a questão da proibição, mas não vamos também pensar que Que o ser aí, humano ficou bonzinho. Tem a galera que age da má fé de má pra fé, né? atrapalhar a vida dos outros É, também nessa... e assim, é feito um uso, mas é um uso acompanhado. Né? Tem um médico, Claro. tem uma pessoa que estudou, né? Aqui que estudou bastante, Diegão também estudou bastante, mas a gente não é médico. É importante, né, que essa criança, que essa pessoa, né, possa passar no seu médico de confiança, né? Até porque tem que ajustar a dose, tem que saber se tá rendendo Exatamente, da forma que se é esperado, né? exatamente, né? Se tá servindo para essa pessoa, porque é uma coisa bem personalizada, É né? bem personalizado, não é assim, eu vou pegar agora, eu vou comprar ali, eu vou comprar um baseado e vou fazer o óleo. Não, tem todo um processo, É, né, que é para ser feito. E esse cuidado é muito importante, né? Então a gente tem sim. que. A gente desmistifica, mas a gente também não está aqui dizendo que é para todo mundo, Isso. né? E que é de qualquer forma, né? Então a gente tem que ter esse acompanhamento, mas que ela é libertadora, ela é, né? Ela Isso eu é. posso dizer, Kika, a né? gente tem motivo para ficar assim, ó, horas trocando essa ideia Sim. aqui. Cara, foi um prazer gigante. Eu Obrigada, eu queria que muito agradeço. trazer você para trocar uma ideia, porque, como eu disse lá no começo, eu acabei não fechando o círculo. Pô, quando você chegou pra gente trocar ideia sobre autismo e aí pintou essa soma de autismo mais cannabis, É, daí a gente entrou num grupo do WhatsApp, daí eu olhei pra isso. Camila e falei, Camila, acho assim, ó, agora, tipo, a gente tá com uma galera que vai saber nos dar algumas, sabe? A gente já tinha começado, mas muita coisa, a gente começou com o CBD isolado, daí a Sim, gente entendeu, de acordo com várias pessoas que falavam, o os efeito médicos, os comitiva, efeito pais, as mães, entorragem. a importância de ser um full spectrum, É, né, de ter todos os elementos da planta, inclusive o THC, que era uma coisa que eu tinha muito receio. Pô, meu filho tá com cérebro em informação, vou dar THC pra ele. Enfim, claro, a gente... É informação, né? é Então, informação. esses contatos, igual você, pô, você passou um contato de um médico, pô, você chegou no médico, pô, cara, foi libertador pra aquela família hoje tem um outro estilo de vida. Enfim, a gente consegue manipular, assim, positivamente as pessoas pra falar, cara, ó, conversa com essa pessoa aqui, conversa com essa pessoa aqui, igual chegou você pra mim. Sim, Quando foi pensar, então, tipo assim, pô, qual foi libertador pra minha família? O teu contato e do teu contato, quantos outros contatos não surgiram para nós que nos ajudam e vai você formando faz uma vai rede, formando né? uma É rede, uma rede que a exatamente. gente vai formando, Então, tipo assim, pô, né? eu queria muito É. trazer você para trocar essa Obrigada, ideia Diegão, e vou te já é. deixo já marcar outras conversas pra gente estar Sim, aqui, né? e é importante a gente pensar assim, ó, se veio para nós, né? Eu acho que é o nosso dever, né? É o nosso dever Sim, propagar para outras famílias, né? Porque todo dia, né? Todo dia, agora, hoje, provavelmente muitas famílias aqui, só aqui em Florianópolis, deve estar recebendo o diagnóstico do filho com transtorno do sim, espectro autista. E aí vem aquela pergunta: e agora? E a gente pensar assim, olha só, cara, a gente já tem uma estrada bem iluminada, né? Ah, como que eu vou conduzir o tratamento do meu filho? Está com problema de seletividade alimentar? Está tendo uma série de comorbidades? Procura um médico canabista, conversa com ele, vê a possibilidade dessa criança estar iniciando com umas gotinhas, de repente vai ficar, né, de repente vai atenuar, não é que cura, né, Diegão? Isso a gente também tem que deixar bem isso, claro. claro. Ela vai atenuar a Traz comorbidade, qualidade de vida total para traz essas qualidade de pessoas, né? vida para essas pessoas, E para exatamente. as famílias, que é muito E para as importante, né? famílias também. Então tá aí, galera, um prazer ter a companhia de vocês aqui e a presença de Kika Fire aqui com a gente. Aproveita a Associação Onda Onda Azul. Azul. Segue a galera lá no Instagram, nas principais redes sociais, que é um trabalho muito legal que a gente faz com pessoas do espectro autistas e a prática do surf, né? Como meio de inclusão e prática física, enfim, é muito legal. E a questão sensorial, que é a água, e eles amam. Uma vez por ano a gente faz, né, o festival. A gente está numa pressão aí para entrar no calendário do Estado. É importantíssimo. Existe um projeto de lei, está tramitando na LESC agora. Né? O Marquito está ali cuidando desse. Alô, Marquito. É o Está deputado que temos aqui em cuidando Santa Catarina. isso. E assim, tá tudo para acontecer, para fazer parte do calendário do Estado, para a gente poder ter mais patrocínio, para ter mais gente surfando com a gente. É muito legal. Eu faço parte ali anualmente, tô lá, me dedico um dia inteiro, cara. É uma energia total. Aquela galera também. Meu, eu chego em casa assim, ó, em êxtase. Minha mulher fala assim: Nossa, Diego, eu quero saber o que acontece. Ela chega assim, uá! Mas né? É um negócio sensacional.
Mais uma vez, faço o convite para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal para continuar recebendo o nosso conteúdo. E é sempre um prazer ter todos vocês aqui, nossos convidados e vocês aí desse lado aí. Estamos falando direto do estúdio do Matraca, aqui em Florianópolis, um ambiente sensacional. Um abraço para essa galera também e para os nossos apoiadores. E até uma próxima. Valeu!